Outro ponto, né, outro pilar importante aqui quando a gente fala em engenharia de caos, é você criar falhas propositadamente antes que elas aconteçam inesperadamente. Ou seja, é uma prática diferente do que normalmente a gente faz, que é, deu erro, eu vou lá e arrumo o erro. Deu erro, eu vou lá e arrumo o erro. Putz, deu erro, olha só, caiu. Subiu muito usuário, caiu. Não, é diferente. Eu vou criar situações realmente caóticas, por isso que chama de engenharia de caos, para que eu possa me antever a elas, tá? E para que tudo isso? Para que eu encontre fraquezas e seja capaz de corrigir essas fraquezas. Existem vários pontos da minha aplicação, eu vou colocar alguns exemplos aqui, tá? Mas existem alguns pontos que são fortes candidatos a eu injetar caos na minha aplicação, criar situações caóticas na minha aplicação. O primeiro deles é a aplicação em si, né? Então, assim, a aplicação ela tem um comportamento, ela tem um modus operandi esperado, né? Ela tem um fluxo de trabalho. Então, esse é um lugar bem interessante e provavelmente é um dos primeiros que você vai olhar para eu injetar situações caóticas ali para ver como é que a aplicação se comporta. Um outro ponto que a gente muitas vezes não olha quando fala de testes, mas na engenharia de causa ele é bem importante, são sistemas de cache. Então, se a sua aplicação usa algum tipo de cache, o cache é um lugar bem interessante para você injetar caos. Porque, por exemplo, eu já lidei com um sistema uma vez, num projeto que eu trabalhava, que a aplicação usava um cache, era um cache bem grande, inclusive. Ele demorava cerca de 20 minutos para ser construído, aquele cache. Uma vez que eu subia, né, aquele cache, ele demorava cerca de 20 minutos para ser construído. Então, assim, o que acontece se a minha aplicação tentar acessar esse cache e ele está sendo construído, né? Ou o que acontece se eu tentar acessar esse cache e ele não existe, né? Está com algum problema. Enfim, então o cache é um lugar também para você pensar nisso. Outro ponto, talvez até mais que alguém já imaginou, né? Banco de dados, né? Então, por exemplo, uma vez eu falei sobre engenharia de caos dentro de um grande banco brasileiro, né? Que todos conhecem, na verdade. É, enfim, não vem ao caso onde era. Mas eles faziam testes de caos lá de, tipo, por exemplo, pegar um banco de dados e remover todas as chaves do banco. Todas, né, todas as constraints do banco, todas as chaves primárias e chaves estrangeiras, etc. Remover todos os índices. Eu já vi empresa que fazia teste de caos dando truncate table em tabelas importantes, né? Enfim, por que o truncate, né? O truncate é um pouquinho pior do que um deletion, do que um drop, né? Porque o truncate, ele, salvo se você fizer algumas configurações de segurança, ele não respeita absolutamente nada, né? Então ele simplesmente vai e limpa a sua tabela mesmo, tá? Enfim, você pode também fazer situações de caos no banco de dados com indisponibilidade, com lentidão, com. Enfim, o céu é o limite aí, principalmente quando a gente fala de banco. E outro ponto também, se você usa na sua infra em geral, seja ela em cloud, seja ela local, então assim, indisponibilidade de máquina, indisponibilidade de rede, lentidão de rede, é, sei lá, I/O, latência, enfim, tudo que você imagina aí que pode realmente ter algum impacto na aplicação são pontos onde você pode pensar em injeção de caos em infraestrutura, tá bom? Na ciência da engenharia de caos mesmo, a gente tem algumas fases, tá? E eu vou entrar em detalhes em cada uma delas, mas só vou comentar aqui. Uma delas é o nome bonito, né? O estado estacionário, né? Eu vou falar o que é o estado estacionário. Depois vem a fase de hipótese, depois vem a fase de desenho e execução, né? Dos meus testes. Depois vem a fase de lições aprendidas e depois vem a fase de correção, tá? Então vamos entender cada uma delas. Primeira fase, né? A definição do estado estacionário. O que é o estado estacionário, gente? Inclusive, eu coloquei um link aqui, né? Depois, quem for assistir o replay, né? Dá um pause aí e pega o link. Ah, uma das grandes referências que a gente tem no mercado mundial em relação à engenharia de caos no mundo de software mesmo, né? É o Netflix, tá? Inclusive, eles têm
um blog deles lá, vários artigos dedicados à engenharia de causa, inclusive eu vou citar eles algumas vezes aqui nessa conversa. E eles falam lá que é o seguinte, o que é o estado estacionário? Né? É aquela condição em que o sistema está, onde está tudo normal. As coisas... E não é só normal da disponibilidade de recursos, etc. É normal também do ponto de vista de comportamento do usuário. Tá? Então, por exemplo, esse gráfico aqui, ele é o gráfico de uma métrica que o Netflix usa, chamada SPS, que é Streams per Second, que é quantas streams eles estão iniciando por segundo na Netflix no mundo inteiro. E esse aqui é um gráfico semanal, tá? E todos os horários da semana. Então percebam uma coisa aqui que eu tenho... É visível que eu tenho 2 linhas, mas se eu não me engano eu tenho 3 linhas aqui. Tá? É que elas são tão sobrepostas em cima da outra que você quase não percebe que tem mais que uma. O que acontece? Isso aqui é o comportamento dos usuários do Netflix semana após semana. Então você percebe que existe um altos e baixos, existe uma variação. Né? Então, por exemplo, como eles têm esse mapeamento, então quando está aqui embaixo, né, o SPS deles, eles não vão olhar e falar assim, nossa, estamos com algum problema, porque aqui agora tem poucas streams sendo iniciadas. Não, eles sabem que no comportamento do usuário deles é normal nesse dia, nesse horário, nesse dia da semana e nesse horário a estar mais baixo, tá? Então, basicamente, você precisa identificar uma métrica de negócio que mostre para você como que está a experiência do seu usuário dentro do seu sistema. Esse cara é fundamental para todo o resto da construção da sua estrutura de engenharia de caos. Tá? E aí nesse artigo que eu coloquei aí do Netflix, eles falam mais sobre isso. Tá? Então, primeira coisa, fase de estado estacionário é olhar para o negócio, né? E olhar as métricas do meu negócio e falar assim, tá, qual métrica que vai mostrar como é que está a experiência do meu usuário. Se esse vídeo foi útil para você, você pode ver a versão completa no primeiro link que está aqui na descrição. E se esse é um tipo de assunto que te interessa, me segue aqui para mais conteúdos como esse. Valeu!